É o Café com Sêmio de número 137. Estudos, pornografia e vida de trabalho. Peraí, fixado o comentário. Todo mundo presente. Eu tô sem aqui o negócio que prende o telefone. Acho que vai dar. Peraí. Um garfo aqui fixando. Tá dentro do vaso de planta. Todo mundo me vendo e me ouvindo bem? Espero que sim. Esse é o número 11 das lives sobre estudo. Acho que deve ser a última, que eu não aguento mais ficar falando desse assunto. Mas está dentro do Café com Sêmio. Minha ideia é falar sobre a pornografia e a vida de trabalho. Um relato de quem fica em consultório há muito tempo. Então minha vida profissional ela é dentro mesmo de consultório. Então uma boa parte do tempo eu venho atendendo as pessoas e não é incomum atender homens de meia idade. Aí isso é mais comum em homens mesmo. Homens de meia idade, lá perto dos 40, 50 anos de idade, e que trazem algumas frustrações, né? E aí é curioso, eu vou exemplificar de uma forma meio caricata. Boa noite, Victor. Mas eu vou exemplificar de uma forma um pouco caricata, né? Mas existem homens, principalmente homens, que começaram a consumir pornografia na infância ou na adolescência muito jovens, continuaram consumindo pornografia no início da vida adulta, conheceram suas esposas, depois continuaram consumindo pornografia durante o namoro, casaram, continuaram consumindo pornografia durante o início do casamento, tiveram filhos e continuam consumindo pornografia enquanto os filhos vão crescendo. De alguma maneira acontecem algumas frustrações do tipo que o cara muda para uma casa, cresce na vida financeira e de repente ele está morando na casa dos sonhos dele, construiu uma banheira de hidromassagem e, sei lá, sempre sonhou, programou, discutiu ali com o arquiteto, com a esposa, que teria uma banheira de hidromassagem na casa, né, que aliás isso aí seria o sonho ali da família e tal, e há alguma coisa no âmago desse cara traz uma frustração porque essa banheira de hidromassagem não virou um cenário de filme pornô na vida dele, tá? E ele continua consumindo pornografia, ele tem grupo de WhatsApp com os amigos com pornografia e ele está viciado naquilo e a vida vai passando. De alguma maneira ele vive uma vida fantasiosa em torno da pornografia e uma vida real, né, no casamento dele, onde algumas frustrações aparecem, né? E ele não entende que, por exemplo, na vida de casado, os estímulos eles são totalmente diferentes do que os estímulos visuais de um filme pornô, né? E o eixo, né, o gatilho do prazer sensorial ali, ele evidentemente é diferente, né? Uma vida a dois, a longo prazo, ela não pode nunca ser comparada, né, a uma vida, né, de um sujeito sozinho consumindo pornografia. Não estou falando nem do campo moral, não, tá? Então deixa isso de lado. Estou falando do campo natural, né, biológico mesmo. É óbvio que existem uma série de mediações químicas que elas são bem diferentes, né? E por que eu estou falando disso? Porque esse modus operandi, né, do acesso ao prazer, como na pornografia, ele leva ali a uma dificuldade cada vez maior em se ter prazer, né? E uma dificuldade cada vez maior, né, em se sentir estimulado, tá? E é por isso que eu estou falando de estudo, né? Eu acho que quando a gente pega esse cenário que eu descrevi agora e leva para a vida de estudo, né? Se o aluno de medicina
ele começa a se relacionar com o estudo desta maneira, tá? Se ele começa a entender que ele estuda para uma satisfação imediata, que seja uma prova, né? Tá? Ele vai vivendo anos e anos e anos e anos, estudando e fazendo prova, estudando e fazendo prova, estudando e fazendo prova, tá? Como numa grande masturbação mental, né? Como numa grande masturbação cerebral, onde o clímax é o resultado da prova, tá? Ele vai, tira uma nota e passa, tira uma nota e passa. Tanto que ao final de uma prova, né, quando sai uma nota, o prazer que vem em ver a nota, ele leva e desperta diversas emoções, né, no aluno. Né? Tanto que a obsessão por ter logo esse prazer, ela chega ao ponto dos representantes de turma mandarem mensagem para os professores, assim, no segundo que acaba a prova. Então, acaba a prova, já começa as mensagens para liberar logo o resultado, né? Porque há uma curiosidade e também há ali uma necessidade do gozo, né? Do prazer, né? Com aquele resultado. E às vezes eu vejo que a vida de estudos vira uma grande masturbação mental. E assim como a pornografia não é a vida de casado, tá? Não tem nada a ver, apesar de terem algumas semelhanças, e é evidente que a gente sabe do que eu estou falando, mas a vida de estudos também, a vida de estudo para prova, né? Essa obsessão por só estudar para prova e limitar a própria vida a isso, e encaixar a diversão nos espaços entre os estudos para prova, né? Quando na verdade deveria se encaixar nos intervalos entre os estudos para prova, mais estudos, né? Outras formas de estudar, né? Mas esse aluno que ele leva uma vida estudando para a prova, nessa masturbação mental, a impressão que está é que, assim como a pessoa que está imersa na pornografia, que essa pessoa ela não vai entender o que é a vida de casado e nem o que é a vida de trabalho, né? Porque a vida de trabalho ela não tem os mesmos gatilhos, e a vida de trabalho não tem o mesmo feedback, né, de prazer que tem esse tipo de jogo, né, como a pornografia e como esses estudos, né? E aí a gente pode colocar uma série de outras questões aí no meio, né? Por exemplo, as séries de TV, né? Os filmes, né? A pessoa tem um Netflix, ela pode começar uma série, pausar e começar e pausar e ver 10, 15 episódios, né? Num final de semana, e ficar ali um feriado inteiro vendo uma série, sei lá, com N episódios, né? Assim como as festas, né? Assim como as diversões obsessivas, né? Aí começa a entrar, o que eu já falei várias vezes, nessa vida pendular, na diversão obsessiva do trabalho escravo. A diversão obsessiva do trabalho escravo. Parece que a vida gira só em torno disso, né? Ou é diversão obsessiva, que é o sextou, ou é trabalho escravo, que é o segundou, né? E pronto, né? É isso. Tá? Enquanto, na verdade, a vida de trabalho, assim como a vida de casado, ela precisa de outras habilidades, né? Que não são as habilidades desenvolvidas na pornografia e também nessa corrida dos ratos, que são que é o estudo de prova, né? O que acontece aí, desculpa a forma que eu vou falar, mas não tenho outro jeito de falar assim. O que acontece com um homem que fica vendo pornografia? Ele inevitavelmente vai chegar à conclusão que o bingolim dele é pequeno. O que acontece com um aluno que fica só estudando para a prova? Ele vai se achar burro, né? Ele vai se achar burro. Isso é inevitável, porque ele vai achar que ele não lembra do que ele estudou, tá? E ele vai se frustrar em cima dessas fantasias, tá? Se ele não correr imediatamente para adquirir as virtudes necessárias para uma vida profissional, uma vida de trabalho, tá? Assim como se o sujeito que pretende casar, ele também não correr atrás
das virtudes necessárias para uma vida de casado. Porque o prazer é diferente, né? E um detalhe, né? O prazer da vida de trabalho e da vida de casado é muito maior, né? É muito mais importante, é muito mais robusto. Porque envolve uma instalação na vida real. Que assim como a pornografia não é a vida real, a vida de estudos também não é a vida real. A vida de estudos, assim, nesse ciclo vicioso para a prova, né? E a gente começa a ver como que muitas das frustrações de médicos que já são formados há muito tempo, elas têm esse eixo, né? Esse eixo, que é a busca pelo prazer imediato. E eu posso até, não vou afirmar, né? Mas é uma hipótese também, né? Que muitas dessas pessoas em burnout, muitas dessas pessoas em sofrimento psíquico por causa da profissão, certamente têm uma vida pessoal desestruturada, né? Desestruturada, porque a inserção, né, a sua instalação numa vida de trabalho, o trabalho passa a ser um moderador da sua vida, né? O trabalho passa a ser aquilo que faz bem para a tua vida. Você volta melhor para casa, né? Depois que você trabalha. Esse é o papel do trabalho. O trabalho ele tem que te ajudar a chegar melhor em casa. Então, não é o contrário, né? Você chega em casa mal por causa do trabalho. Por mais pesado que seja o seu trabalho, por mais responsabilidade que você tem, ele te faz chegar melhor em casa. Isso é um fato. Né? Assim como o próprio casamento, né? O casamento ele tem que te fazer sair melhor de casa, né? E é assim que funciona o antídoto para o burnout, né? Porque um sujeito que se instala na vida dessa maneira, ele não tem burnout, é para ficar cansado. E para quem está cansado, 7 horas e meia de sono costuma resolver, né? Porque uma pessoa que sai de casa bem por causa do casamento e volta para casa bem por causa do trabalho, é uma pessoa que ela está, né, equilibrada. Tá? E nesse eixo criado, né, de estudos para um objetivo baixo, pequeno, assim como a busca por um prazer baixo e pequeno, né, ela vai te influenciar muito negativamente na tua vida profissional. Beleza, galera? Desculpa aí o assunto, porque eu não gosto de falar desses termos, mas era o que dava para hoje. Valeu, um abraço a todos e até!